Esta semana, João Miguel Tavares declara-se jardinista e daqui a pouco vai explicar-nos como e porquê. Ricardo Araújo Pereira confessa-se menos soberano por ter ficado a saber que a senhora Merkel lhe quer tirar soberania. E Pedro Mexia assume-se pirata, como o eleitorado alemão. Está reunido o Governo Sombra. Viva, sejam bem-vindos. 100 dias depois da posse do governo Passos Coelho e com os portugueses a reforçarem no barómetro da TSF as intenções de voto na maioria PSD-CDS, daqui a pouco discutimos se os portugueses são um povo de molengas, como sugeriu Francisco Vanzeler. Antes, distribuição de pastas e o João Miguel Tavares quer ser Ministro da Educação, mas tanto quanto percebi, preocupado com a tesoura de Nuno Crato. Com a tesoura, sim, muito preocupado com a tesoura. Porque ele anda a dar tesouradas... É isso, é sempre esse o perigo do uso da tesoura, não é? Começa-se a cortar e daqui a nada já se está na carne. E nós até aqui, na semana passada, falámos até de lipoaspiração, é um assunto interessante, e desta vontade, evidentemente, de cortar em tudo o que é excessivo. Mas Nuno Crato, esta decisão que ele tomou esta semana, aparentemente, aliás, já tinha sido tomada há mais tempo, mas só esta semana foi noticiada, de cortar os tais 500 euros de prémio dos melhores alunos do secundário, dá a ideia que está-se a fazer a lipoaspiração e depois de repente já está aí um bocado de intestino ele não atrás. Corta exatamente. Ele diz que os alunos têm de dar o prémio, têm de escolher uma instituição de solidariedade social a quem... Os alunos das escolas, não é? As escolas, mais propriamente dito, as escolas decidirem exatamente o que fazer com aqueles 500 euros e não necessariamente entregar aos alunos. Há um lado ali que eu acho... Há 2 ou 3 dias dos alunos receberem o prémio. Exatamente. Há um lado que se pode questionar, porque aparentemente são 1000 alunos. 1000 alunos todos os anos para premiar parece-me um bocadinho exagerado. É aquele lado, é uma espécie de mérito muito alargado que não combina bem. Agora, de facto, quando nós sabemos qual é que é o pensamento de Nuno Crato sobre a educação, todas as vezes que nós o ouvimos falar da meritocracia, de premiar os melhores, de repente ele dar numa de medida que o Partido Comunista Português poderia aplaudir, eu acho que esse é sempre o meu princípio. Se o Partido Comunista Português pode aplaudir determinada medida, é porque... A FEMPROF criticou. É porque ela não é grande coisa. É verdade, a FEMPROF criticou. Mas a FEMPROF critica sempre, ok? Não pode. Ou seja, não faz sentido sendo Nuno Crato, quer dizer, é completamente idiota, sendo uma pessoa que sempre defendeu que é isso, não é? Quer dizer, deixar atirar para trás das costas a questão da igualdade, promover quem é que é melhor e que a escola tem que ser mais exigente e de repente corta nos prémios de mérito, não faz qualquer coisa. Como é que entende a decisão do Ministro da Educação? Entendo como uma medida que pode reformular tradições portuguesas, por exemplo, a expressão tão fácil como tirar um chupa-chupa a uma criança pode passar a ser tão fácil como tirar um cheque de 500 euros a uma criança. Eu tenho algumas dúvidas sobre os prémios de mérito, no sentido em que acho que o mérito... Obrigado. Acho que o mérito é uma questão à esquerda da FEMPROF. bastante escorregadia. Nuno Crato vem da UDP, pode ser ainda um resquício. Acho o mérito uma questão escorregadia no sentido em que eu não sei quem é que tem mais mérito. Se é um aluno cujos pais são licenciados e que vive num bom apartamento e tem 20, ou um aluno que tem 18 e vive nas barracas. E, portanto... Isso aí estou contigo. É um aluno que tem 18 e vive nas barracas. Acho que tu estás a fazer um longo caminho e podes muito bem ser uma pessoa decente. Daqui a mais umas 300 sessões deste programa e de convívio. Exato. Há campos próprios. Ia ser uma coisa profilática, atenção, muito higiênico. Mas é isso, eu acho que há aqui outro problema que é um problema de gestão de recursos. Porque alunos com muito boas notas há poucos. Agora, famílias carenciadas depois do plano da Troika há bastantes. E, portanto, não sei se estes cheques de 500 euros não vão ser... Vai ser preciso muito mais cheques de 500 euros a partir de agora. Isto é um pouco como alterar as regras do jogo com os jogadores em campo. Eu acho que essa é a parte mais criticável. Também não sou um grande adepto destes prémios de mérito, mas, atenção, desta formulação. Não ganhei um prémio de mérito, essa é que é a questão. Tenho que começar. Ganhei na faculdade. Eu fui para Cabo Verde à Paula. Eu fui para Cabo Verde à Paula da Então, neste momento, quero dizer o seguinte. Eu há bocadinho disse que tinha dúvidas, neste momento sou absolutamente contra. Depois de saber que o sistema permeia João Miguel Tavares. Na universidade, ganhei um prémio.
pode ser favorável, Era mais 500 euros, à meritocracia e não concordar com este prémio, é o meu caso. Parece que há um ou dois agora, artigos no Código Civil sim, que dizem que não se pode fazer o que foi feito, que é dizer a uma pessoa que vai receber um prémio de 500 euros e depois não lhe o dar, mas faltava o Governo ter que cumprir a lei. Isso é um princípio geral do direito, a não frustração das expectativas. Sim. E eu acho que esta é Dá sempre jeito ter um jurista à mesa. É verdade. Infelizmente é só no direito. É só, não, pois não, no direito de família não existe. E pronto, é isso. Temos então como Ministro da Educação o João Miguel Tavares e o Ricardo Araújo Pereira decide esta semana criar o Ministério da Franqueza e, pelo que percebi, é uma inovação que pretende ser uma homenagem. É uma homenagem muito sentida. Uma homenagem a um senhor que ninguém sabia que existia. É um senhor mas que eu continuo com muitas dúvidas sobre quem é. Que Alessio Rastani. Alessio Rastani, que foi convidado. Era um convidado de um programa da BBC e entrevistaram-no e ele apresentou-se como um corretor da Bolsa que dizia, esta crise é ótima para ganhar dinheiro, eu andava há anos a sonhar com uma crise destas, isto é uma maravilha e dizia coisas deste tipo. E as pessoas ficaram, enfim, chocadas com aquela franqueza, porque das duas uma, ou era de facto, ou ele era quem dizia ser, e não estava com aquelas hipocrisias do costume, dizia a verdade, ou seja, dizia que há muito dinheiro para ser, há gente a ganhar muito dinheiro com esta crise, ou então era um comediante que também estava a dizer a verdade, como aliás é próprio dos comediantes. Sim. E portanto, eu ainda hoje tenho dúvidas, acho que já houve um ou dois esclarecimentos que foram feitos, mas que continuam a tornar a matéria meio nebulosa, não se percebe bem quem era este homem. Bem, ele, pelos vistos, não era corretor nenhum. Sim. Tem um blog e diz que a matéria dele é a comunicação e acho que ganhou 13 mil euros com a crise agora nos investimentos recentes, mas só tem 1.000 na conta bancária. Estas foram as notícias que apareceram. Mas é um semichoninhas, não é? Uma espécie, digamos que... Se ele ganhou 13 mil e só tem 1.000 na conta, é bom. É bom. Eu acho que é um verdadeiro capitalista em potência. Agora parecia tu. Mas, portanto, este senhor é apenas um sintoma de qualquer coisa? É isso? Não sei bem o que é este senhor, Não, mas é sempre... Eu percebo a tua fomeca de que isto quer dizer alguma coisa, mas isto não quer dizer... Isto não quer dizer nada quando vem o choque com a Com realidade. palavra fomeca. Como se prova pelo facto dos jornais terem descoberto que o senhor não é quem diz ser. Não é ninguém. Quer dizer, isto seria mais ou menos como comentar o poder local depois de ver o poder local em Portugal, depois de ver uma intervenção de Tino de Rãs. Não é? Quer dizer, isto não é... Agora se me disseres que há pessoas que lucram com a crise, como é óbvio, ele também diz coisas como há pessoas que lucram com a guerra, como há pessoas que lucram quando alguém mas ele diz perde. Coisas que são bastante evidentes. Diz, os governos não dominam o mundo, a Goldman Sachs domina o mundo. Isso é uma surpresa. Não, mas é interessante ouvir alguém a dizer isto assim claramente. Não... Mas alguém que... alguém não é alguém. Pois é isso, é que se fosse alguém... Mas esse é o meu ponto. É um alguém É que isto é verdade, mas alguém que é alguém não diz, vai com a sua gravata e diz, bom, vamos lá ver, algum respeito pelas instituições, Exato, isto do Goldman Sachs, não é bem assim. Só alguém que não é alguém é que tinha coragem para dizer uma coisa destas. Mas como não é ninguém... Passamos à frente. Qual é a relevância disto? Qual é a relevância disto? Repara, é o elogio da loucura. Desse ponto de vista maluco, também. É um maluco. Desse ponto de vista, sim. Pronto, inauguramos o Ministério da Franqueza com o maluco Alessio Rastani e com o Ricardo Araújo Pereira, enquanto o Pedro Mexia escolhe ser Ministro das Fugas. De que tipo de fugas, Pedro Mexia? Não das de gás. Esta semana houve uma coisa muito engraçada que foi o lançamento da primeira autobiografia não autorizada, que é um género que nem Fernando Pessoa, nos seus momentos mais delirantes, se lembrou. Saiu a autobiografia não autorizada de Julian Assange. O homem do Wikileaks. Exatamente. Que basicamente tinha um ghostwriter a quem ditou as suas memórias, recebeu um adiantamento pelo livro e depois leu a transcrição, não autorizou a publicação e não devolveu o adiantamento. E algumas das pessoas que com ele colaboraram mais de perto, nomeadamente o até há pouco tempo diretor do New York Times e os responsáveis do Guardian que com ele contactaram na publicação de informações da Wikileaks, têm-no descrito amorosamente como um egomaníaco, um paranoico, um autoritário,
misógino, intolerante e outras, aldrabão e outras palavras carinhosas. Este era o homem que há pouco tempo era Gandhi. Não sei se se lembram, era Gandhi. Era um homem que... E de repente... agora, ponto número 1. Ponto número 2 é saber se isso de alguma forma vem descredibilizar o trabalho que ele fez, digamos assim. E isso lembra-me o Humberto Eco escreveu um texto muito engraçado sobre o Wikileaks, que divide o Wikileaks entre dois escândalos, que é o escândalo aparente e o escândalo das reformas. Ele diz, o escândalo aparente é o Wikileaks, pelo menos na sua fase dos mails das embaixadas, foi um escândalo que revelou o que toda a gente já sabia. Aliás, comentámos aqui, o Wikileaks revelou, por exemplo, que Berlusconi é dado às senhoras, por exemplo, que Putin não é um democrata. Houve coisas surpreendentes reveladas. E, portanto, desse ponto de vista, é um escândalo falso. Por outro lado, diz o Humberto Eco, é um escândalo real no sentido das formas porque deixou de haver segredo. E a tranquilidade com que muitas das pessoas defenderam que deixar de haver segredo é uma coisa boa para as sociedades. Agora o Sr. Assange diz, não, estão aí informações que eu não quero que saiam. Eu gostava de ter algum controle sobre as informações. Como as pessoas normais. Também lhe parece que Julian Assange não gosta tanto da liberdade de expressão como andou a apregoar, João Miguel Tavares? Acho, mas não é de agora, já acho desde há muito. Mas há aqui um ponto que o Pedro referiu e depois não desenvolveu, que eu acho que é o mais importante. E isso não tem nada a ver com a credibilidade ou não credibilidade do trabalho da Wikileaks. Porque é importante, sobretudo porque eu sou muito sensível a essa divisão, ou seja, entre aquilo que é o caráter das pessoas e aquilo que é o seu trabalho e aquilo que elas fazem. Por exemplo, sei lá, Ricardo Araújo Pereira é uma pessoa encantadora e depois vem para aqui dizer estas opiniões parvas. Mas convém dividir as duas coisas. Ou seja, convém separar as duas coisas. Sim. E da mesma maneira que a Assange pode ser um pulha e ao mesmo tempo trabalho... Embora eu tenha imensas dúvidas sobre o Wikileaks. Mas não é só a questão do... Não é a questão do caráter enquanto pessoa, não é isso que é relevante. É o que está por detrás, no fundo, a ideia do mundo que está por detrás daquela cabeça. E a ideia do mundo que está por trás daquela cabeça é a mesma ideia do mundo que está por trás da cabeça do Zuckerberg, que é a ideia da transparência total. O mundo ideal é aquele em que sabemos tudo sobre toda a gente. E essa ideia é totalitária. Como diz o Humberto Eco, já não é o grande irmão, é o irmão enorme. O que é que sobra do Wikileaks, Ricardo Araújo Pereira? Eu acho que não sobra grande coisa. O Wikileaks é uma espécie de cubo de Rubik da cuscovilhice diplomática. Isto é tão giro, afinal não é assim tão giro. E passou depressa aquele entusiasmo. Passou depressa. Passou, pronto. Está concluído o painel governamental com o Pedro Mexia como Ministro das Fugas. Daqui a pouco o reforço da maioria de governo nas intenções de voto, apesar da austeridade. Por agora, o João Miguel Tavares, já com a Madeira em plena campanha eleitoral, aparece-nos jardinista. Isto é uma declaração de apoio político, uma intenção de voto, João Miguel Tavares? Não diria tanto. Aliás, Alberto João Jardim foi também uma das pessoas que teve o prazer de me processar. Que eu tive o prazer de me processasse foi Alberto João Jardim. Sim, eu estou a ver o Alberto João Jardim a esfregar as mãos. Eu depois de ter sido, no Portugal 2011, eu depois de ter sido processado por Jardim e por Sócrates, eu merecia ser condecorado no 10 de junho e não sei o que é que o Cavaco Silva está à espera. Mas é por duas ordens de razões que eu estou jardinista. A primeira é um bocadinho um fait divers, mas que eu adorei, porque numa dos seus fabulosos discursos de campanha, Alberto João Jardim declarou: é preciso dar pancada em quem ofende o povo madeirense. E tendo em conta que eu acho que para toda a gente é claro que quem tem ofendido mais o povo madeirense é ele próprio, isto é um convite à autoflagelação e, portanto, hoje em dia parece-me que é legítimo passar por ele e, sei lá, fazer-lhe maldades. A outra coisa que eu queria, por isso é que eu estou jardinista, é porque eu acho que a Madeira tem sido um exemplo, eu diria, muito terapêutico. Se as pessoas tivessem essa capacidade, que eu acho que às vezes falta, de nos pormos na pele dos outros, nós aqui tínhamos um fantástico exemplo para ver o que é que os alemães pensam de Portugal. E eu acho que é bom para as pessoas refletirem sobre isso, porque o que os alemães muitas vezes pensam de Portugal é exatamente aquilo que hoje em dia os portugueses do continente pensam da Madeira. E eu fico sempre espantado de ver aquelas pessoas aqui em Lisboa a dizer: os madeirenses paguem a crise, nem mais um tostão, isto é uma vergonha, o homem deu a viver em cima das suas posses todas. E eu tenho a certeza que um fabricante de salsichas em Munique está neste momento a dizer a mesma coisa dos portugueses.
E, portanto, eu acho que a Madeira é, nesse aspecto, realmente um exemplo. Aquilo é, olhem para lá e agora pensem o que é que metade da Europa rica está a pensar de nós. Soube-se, entretanto, que os madeirenses vão ter de votar sem saberem a que plano de austeridade é que vão ser sujeitos. Isto pode condicionar, de algum modo, o sentido de voto dos eleitores nas regionais de dia 9 de outubro, Pedro Mexia. Os eleitores da Madeira têm, neste momento, uma responsabilidade interessante perante o país, que é, ficou neste momento claro para as 3 pessoas que ainda tinham dúvidas, como tem sido a gestão de Alberto João Jardim em termos de endividamento e em termos de quebra de solidariedade com o esforço nacional para superar a crise. E, portanto, neste momento, a palavra é devolvida aos cidadãos madeirenses. Mas do ponto de vista dos madeirenses, acham isso? Não. O Alberto João Jardim o que fez foi desenvolver e arranjar estratégias mas para a Madeira faz conseguir... parte do território nacional, salvo prova em contrário. Portanto, os eleitores madeirenses, eu acho que é muito curioso estas eleições, porque os eleitores madeirenses vão dizer: sim, senhor, gostamos disto, queremos lá saber de Portugal. O que é uma mensagem que depois será interessante ou então podem no castigar. A história eleitoral em Portugal não indica nada que o vão castigar. Não. Porque se há benefícios para a região, neste caso para a região autónoma, aliás, Isaltino Moraes foi eleito e reeleito já depois dos casos. Provavelmente ainda vai ser eleito quando estiver na prisão. Há aqui uma particularidade, que é Alberto João Jardim não é acusado, pelo menos que se saiba, de nenhum favorecimento pessoal, é uma coisa de outra natureza. Mas Portugal ao menos correu com o Sócrates. Carlos, mas por maioria de razão. Quer dizer, nem quando as pessoas têm processos judiciais e são condenadas, ou seja, se alguém tem obra, como Isaltino tem, e como Alberto João Jardim tem, se alguém tem obra, não é punido pelo eleitorado. Acredita que o buraco nas contas da Madeira vai ter influência nos resultados eleitorais, Ricardo? Não, eu acho que nada pode ter influência nos resultados eleitorais da Madeira. A grande dúvida é saber se Alberto João Jardim vai ter uma grande maioria absoluta ou uma pequena maioria absoluta. Acho que é a única, já não temos nessa fase. Não me parece que aquilo que seja diferente. Até porque eu acho que não vai ter maioria absoluta? Não sei se não vai ter, mas não é líquido. Não é líquido, para mim não é líquido. Não sei se não é. Eu fiquei muito surpreendido uma vez, estava na Madeira, na altura em que havia eleições regionais, e estava a ouvir, aluguei um carro e estava a ouvir a TSF Madeira. E sentia falta, não é? Foi bonito. Sei para ver. Estava a sentir falta de alguma coisa. E era o quê? Era as sondagens à boca da urna. Não há para quê? É gastar dinheiro. Ganha o Jardim, já toda a gente sabe. As eleições da Madeira são a 9 de outubro. Além de que, atenção, aquela marina que foi construída e que não tem nenhum barco, é preciso que o Jardim se mantenha lá para continuar a pedir fundos para agora encher aquilo de barcos. Falta isso. As eleições estão marcadas para de domingo a 8 dias. Ficou registado o jardinismo do João Miguel Tavares. Agora é a altura de perceber porque é que o Pedro Mexia nos aparece aqui de lenço na cabeça e com uma t-shirt com uma caveira e 2 tíbias. Tens que dizer para as pessoas que não vão ver o vídeo que isso é metafórico. Tenho uma reputação circunspecta. Com um papagaio no ombro direito e uma perna de pau. E uma pala no olho. Pronto, o que vocês quiserem. Sente-se pirata como os eleitores de Berlim. Capitão os eleitores de Berlim, aliás, os eleitores alemães até agora tinham 3 ou 4, dividiam-se por 3 ou 4 famílias políticas tradicionais, que eram os sociais-democratas, os socialistas de esquerda, os democratas cristãos e os liberais, e os verdes. E depois apareceram os verdes. E neste momento, os liberais estão em queda e neste momento são os piratas que estão em grande. Elegeram 7 deputados 8%. Em Berlim. Estão praticamente em todo o lado acima da barreira dos 5% que permite representação parlamentar, enquanto o Partido Liberal... Portanto, o liberalismo, que é uma coisa que tem uma tradição... Bem, a pirataria também tem tradição, é verdade. Bastante até, talvez até mais vistosa. Mas do ponto de vista da elaboração teórico-política... Sim, há algum bom filme de liberais. com navios liberais a dispararem os filme de liberais fica a sugestão. Fica a sugestão. Com o Errol Flynn. E eu acho graça moderadamente aos partidos patetas. Há um partido que concorre a todas as eleições locais inglesas, que é o Raving Loony Monster Party, que é um palhaço, há sempre um, e que no final das eleições todas eles dizem, não sei o quê, liberais, trabalhistas, conservadores, depois o palhaço aparece com uma florzinha que esguicha e tem 10 votos e não sei o quê. E pronto, quando eles têm 10 votos eu acho graça. O Partido Pirata, que também anda
anda nesta galáxia da net como Far West, não é? Direitos de autor. Não, é tudo livre. Tudo que as pessoas trabalharem e poderem serem... Não, isso é uma espécie... É uma mistura de liberalismo de mente com comunismo digital. É uma salganhada ideológica. Comunismo digital, Ricardo Araújo Pereira. Gosta da expressão? Não, Carlos, não. Eu sinto que estou velho. Eu diria que tu não és adversário dos direitos de autor. Não sou uma coisa adversário. que me... Sim, tenho. E dos direitos em geral, atenção. Não só dos de autor. Mas, pá, sinto esta... Acho que é cedo demais para eu me sentir velho, e são coisas como o Partido Pirata que me fazem sentir velho, porque eu lembro-me das pessoas se organizarem em grupos por causa de aspirações políticas, enfim, que eu diria que vão além de quero downloads gratuitos, coisas como sistema de abaixo saúde, o capitalismo. Sistema de saúde universal e gratuito, vamos lixar os pobres, se são grupos de direita, por exemplo. Agora, é um bom nome para um partido, até. Não é? Agora, downloads gratuitos. É uma plataforma política minimal. Eu acho que politicamente O Partido Pirata já foi comparado ao fenómeno que foram os Verdes, que há uns, talvez 20 anos, não é? Os Verdes, entretanto, até chegaram ao poder. Parece-lhe uma comparação pertinente, João Miguel Tavares? Ainda bem que me faz essa pergunta, porque eu sou conhecido pela minha visão a longo prazo. Será que os piratas ainda vão acabar perto dos verdes? Eu não consigo dizer, mas sinto realmente que nós estamos aqui a fazer o papel de velhinhos. Primeiro porque eu acho que o Pedro Mexia caricaturou um bocadinho o Partido Pirata. Evidentemente que, por um lado, realmente parece um partido político cujo interesse deles é a internet e métrica gratuito para todas as pessoas. É um partido monotemático. É um bocadinho um partido monotemático. Mas os verdes também eram no início um partido monotemático. Mas há muito tempo que os verdes foram ganhando uma bagagem, apesar de tudo, político-ideológica. Não, mas a única questão é a única coisa que eu acho. Eu próprio teria dificuldades em falar sobre isso, mas eu acho que, apesar de tudo, o argumentário é um bocadinho mais sofisticado do que aquilo que tu estás aqui a dizer. E realmente para uma nova geração... Bem, eu só disse uma frase, portanto espero que seja um bocadinho mais sofisticado do que uma frase. Mas realmente para uma nova geração a gestão da net e tudo isso, porque ainda por cima o problema deles é que de repente a net se expande e eles acham que a net é... Não, mas eu não estou a questionar. Estamos a falar de um partido político que elegeu 7 deputados. Isso é que fazer downloads que não são exatamente legais, eu faço nas horas vagas. Eu sei, mas para muita gente os downloads ilegais e a maneira de viver na net não é horas vagas. Mas eu não estou a discutir. É algo que é essencial na vida delas. Eu não estou a discutir a relevância dessa questão. Agora, um partido cujo programa é isso, é um bocadinho escasso. Temos, portanto, o Pedro Mexia pirata e o Ricardo Araújo Pereira a sentir-se menos soberano. Quem é que manda em si? Não, Carlos, eu enganei-me. Eu quero dizer que me sinto mais soberano. Porque é o contrário, aliás. Porque quando a senhora Merkel... E sublinha a senhora Merkel, que é a forma de tratamento. Ninguém diz o senhor Sarkozy, por exemplo, mas Merkel é um respeito diferente. Nos média, toda a gente se refere à senhora Merkel. Exceto se fores o Berlusconi. Podemos ter pós-produção, não podemos? O Berlusconi referiu-se à senhora Merkel, não como senhora Merkel, mas como... Isso veio nos jornais italianos. É muito precisa essa descrição. Mas nos média portugueses é sempre as pessoas que estão a ouvir isto, o que é que ele disse? O quê? O que eu estava a dizer é que mais soberano, sim. Porque quando a senhora Merkel diz que é preciso ir tirar soberania aos países não cumpridores, quer dizer que nós ainda temos alguma soberania. E isso é surpreendente. Portanto, sinto-me soberano no sentido em que pensei que já não tínhamos nenhuma. Mas eu gostava de sublinhar aqui, do ponto de vista do discurso, uma tendência de alguns responsáveis alemães, que é a senhora Merkel quer a nossa soberania. Um outro responsável alemão quer que a gente ponha a bandeira à meia haste. E isto de atacar a soberania e o símbolo que é a bandeira é uma coisa que se costuma fazer na guerra. Costuma ser na guerra. Portanto, a gente aqui há 2 meses ou 3, alguém disse: querem fazer sem panzers o que não conseguiram fazer com panzers. Começa a ser inquietante esta preocupação deles com a nossa soberania e com a bandeira. Acabaste de citar o líder do PCTP-MRPP. O que é que eu posso fazer? As declarações de Angela Merkel são talvez um bocadinho escusadas, porque Portugal não tem já a soberania limitada pela Troika e tudo isso?
Quer dizer, Ela está aflita com os piratas, porque... não, sério, porque isto é realmente uma coisa a ver com a outra, porque o parceiro de coligação da Angela Merkel é os liberais, o FDP, um partido que com esta sigla não tinha futuro em Portugal. Mas o FDP está em queda e, portanto, ela pode está a ter menos de 5% em várias eleições regionais, o que significa que não tem representação parlamentar. Segundo a lei alemã, e portanto ela está realmente muito aflita, porque tem perdido eleições umas atrás das outras, e portanto, basicamente, ao contrário deste argumento mais ou menos sempre pseudo-nazi, não é tudo reconvertível a uns nazis de armário que eles são, é mais do que isso. Eu acho que ela está sempre muito a pensar na política interna e na sua sobrevivência interna. ainda se sente E no germânico? salsicheiro de Hamburgo, lá não é aquela... Exatamente. Era de Munique. Salsicha de Munique. Exatamente. E- Eu acho que é isso. Acho que nós vamos ser obrigados a comer salsichas tipo Frankfurt até ao final dos nossos dias. Vai ser a nossa ração. Mas eu sou sensível. A minha única coisa que me faz um bocadinho impressão é que, de facto, eu acho que existe uma história, não é? E portanto, é preciso ter algum cuidado quando se fala nestas coisas, ainda apesar de tudo vindo da Alemanha. Agora, o que é o memorando da Troika? Qual soberania? Quer dizer, o que é que Passos Coelho está a fazer que não aplicar o memorando da Troika? Portanto, hoje em dia... E está a fazer bem, atenção. aliás, nós perdemos a soberania e eu fiz cholas. Eu achei porreiro. O que é que significa não ter... O que é que significa não ter, por exemplo, soberania monetária? O que é soberania sem soberania monetária? Exatamente. Nós perdemos-la voluntariamente. A defesa quase de uma espécie de ministro das Finanças europeu. O que é isso? Está explicada a Mas soberania. perdemos-la merecidamente, e deixem-me sempre sublinhar, merecidamente. Fomos nós que nos enfiámos lá. O João Miguel Fomos nós. é adepto da tese do tal-tal. Sim. Do tal, não. Acho que sou adepto da tese de nos responsabilizarmos pelos nossos próprios atos. E o Ricardo Araújo Pereira, apesar de tudo, ainda tem alguma soberania, descobriu, entretanto, pelas declarações de Angela Merkel. Sim. Mas, apesar da austeridade, apesar dos aumentos de impostos, a maioria do governo vê reforçadas as intenções de voto dos portugueses no barómetro TSF Diário Económico. Tem alguma explicação para este aumento das intenções de voto, Pedro Mexia? Não, honestamente não. Como não? Como não? Como não? Não, quer dizer, tendo em conta que a medida é emblemática e real, portanto, por oposição à meramente anunciada do Governo, foram os aumentos de impostos, não é uma coisa de molde a criar estado de graça e popularidade. Dito isto, deixa-me só dizer Dito isto, eu queria avançar uma possibilidade de Tá bem, explicação. então avança. A possibilidade de explicação. Não podemos é de Francisco evitar que Vanzeler, haja manifestações na rua. Era o patrão dos patrões Éramos e que há um mês punha a hipótese de acontecer isto que está a acontecer agora. Não podemos evitar que haja manifestações na rua. Era muito esquisito. Éramos um povo de molengas. Se por acaso não fossem para a rua, já viu que ridículo que era este povo aceitar este sacrifício e não ir para a rua? Não fazer barulho, não fazer um desfile, não fazer uma greve. Parecíamos parvos ou mortos. Estaremos parvos ou mortos? o Carvalho da Silva está diferente, está com uma... Mas atenção, este Carvalho da Silva, este é um senhor que, vá lá, vamos, um desfile, pronto, faça-se um desfile, é tão bonito, tem cor e bandeiras, e depois tudo para casa outra vez. Vá, já se fez, pronto, provámos que não somos molengas, agora para casa pagar o 13º mês. Deixa-me só levantar uma hipótese, que é uma das razões porque eu acho que desta, para além da indefinição do PS, que só há pouco tempo é que elegeu o seu líder, o estilo é muito importante. Eu acho que o facto de, por exemplo, o Primeiro-Ministro ir ao Parlamento e responder às perguntas que lhe fazem, houve aquele encontro engraçadíssimo entre ele e Mário Nogueira. Mário Nogueira ficou completamente às aranhas para lidar com alguém que falava com ele afavelmente, respondia às perguntas, etc. Eu acho que isso é muito importante. A semana passada falámos no hipnotizador das finanças e, portanto, tudo isso é importante. O estilo neste governo está a contar bastante. Seremos um povo de molengas? Não, acho que somos um povo com consciência. Tu perguntavas-me na semana passada o estado de graça, acabou o estado de graça, e eu disse, não, tenho as maiores dúvidas, tenha acabado. E pelos vistos, agora os barómetros vieram confirmar mais uma vez a minha visão, neste caso a curto prazo. Continua o estado de graça? Eu acho que sim, Carlos, porque as pessoas elegeram um governo que prometeu que não ia
a aumentar os impostos, que isso era o mais fácil a governar, não é? E depois foi eleito e aumentou os impostos. E era natural que a popularidade desse governo se reforce, porque as pessoas constataram, espera, está aqui um governo a sério. Mas tu não consegues perceber que as pessoas... Mas há uma contradição vocabular, que é o governo aumentou os impostos e continua o estado de graça. Quer dizer, mas porque não é de graça. Vocês não, conseguem... Já se viu que não é de graça. Mas vossas cabecinhas, vocês não conseguem perceber que as pessoas tenham chegado à conclusão que andámos realmente anos a viver em cima das nossas posses e anos a ser mal governados e que esta é a única alternativa. Se calhar há pessoas que se querem reparar nisso. Não é disso que se trata. Como não é disso que se trata? É completamente disso que se trata. As pessoas não percebem que não há alternativas. Não há alternativa, não há outra coisa a fazer. Esses milhões de portugueses riquíssimos perceberam finalmente... Não se trata disso. Trata-se de não há nada a fazer. Da mesma maneira, estás à beira de um precipício e o que é que a gente faz? O governo disse que havia coisas a fazer. Antes de ser eleito, eles disseram, não é só os impostos que há a fazer. Exatamente. Claro que sim. Mas depois tu também... Eu gostava João Miguel, eu gostava que esse estado a que nós chegámos fosse contrariado por uma política que fosse, digamos, não socialista. E a política de aumento de impostos... Mas são duas coisas diferentes. Uma coisa é, aliás, falámos nisso também semana passada, uma coisa é o governo ter chegado e não estar preparado, como infelizmente nunca estão e nunca ter feito o seu trabalho de casa. Outra coisa é as pessoas não perceberem, por exemplo, atualmente com o estado outra vez da economia e o mundo inteiro à beira da recessão, tu aumentas impostos porque não tens outra maneira de ir buscar dinheiro mais depressa. Quer dizer, as pessoas percebem isso. Não. Percebes? Qualquer pessoa percebe que, eu acho, como tu achas, que já devia ter vindo com o trabalho de casa e as reformas do Estado deviam ter sido mais rápidas. Sim. Agora, as pessoas percebem que precisamos de dinheiro. Agora, o que é que a gente faz? Onde é que faz? Vem ao nosso bolso? Não, vamos agora demolir 3 institutos. Não, mas não dá dinheiro. Se é uma questão, se é uma questão de ser imediato, eu estou de acordo contigo. Mas essa é a questão. Mas nós estamos à espera ainda das grandes decisões agora vem um orçamento de Estado, este governo ter sido eleito pela... Uma coisa é certa, o Governo conta com o apoio do Presidente da República, a avaliar pela entrevista de Cavaco Silva à TVI. Sim, as pessoas dizem às vezes, criticam Cavaco Silva sem razão. É um Presidente solidário, sobretudo solidário com o Governo. E portanto, eu acho que é interessante essa... Mas este foi o Presidente que disse que já se tinha atingido o limite dos sacrifícios que se podiam vir a fazer. Logo está com a popularidade em alta. Ele disse isso, mas depois disso começou a ver sorrisos nas vacas. Portanto, parece-me perfeitamente natural. Ou seja, depois de ver sorrisos nas vacas, ele com certeza também vê sorrisos no país. Eu já não sigo Cavaco Não Silva. queres falar sobre Cavaco? É um artista que já não sigo. Desamigaste. Gostei da carreira dele com a banda, mas é solo, não tenho seguido. Não, tu nem sequer gostaste da carreira, nem com a banda. Já chegou o póster. Mas a carreira dele a solo não tenho seguido. Está na hora dos decretos, pronto. E o Pedro Mexia decreta que Augusto Santos Silva, aqui está um artista que continua a seguir, que Augusto Santos Silva não deixa a vida política. É já saudades do ex-ministro da Defesa? Sim, porque há uma categoria que eu acho interessante na vida pública portuguesa e na política, que é o inteligente grunho. Porque há os grunhos, que não vamos nomear, e há os inteligentes ponderados. Mas há pessoas que são especialmente preparadas intelectualmente, mas que, no entanto, se portam como hooligans, que é o caso de Augusto Santos Silva. E isso tem graça, porque nós lemos os livros dele, as coisas de sociologia, as coisas ele agora está lá à frente daquela fundação ligada ao PS, o Res Pública, tudo aquilo, não sei o quê, a reformulação do Estado Social, os direitos da quinta geração, e não sei o que mais. E depois, na sua versão político, eu gosto é de malhar na direita. É bonito essa Dr. Jekyll and Mr. Hyde. E ele agora abandonou os cargos do PS, renunciou ao cargo de deputado, vai dar aulas. Mas ele disse que vai continuar muito ativo. Sim, é isso que eu gostava daqui de lançar o apelo. Não se vai embora. Quanto ao João Miguel Tavares, decreta que as pessoas não digam de si próprias que são as melhores do mundo. Está a pensar em alguém em particular, João Miguel Tavares? Eu uma vez já tinha aqui criticado os anúncios de José Mourinho para o BCP. Além para já o BCP está falido e portanto não devia estar a gastar dinheiro nessas coisas. Mas, tirando isso, José Mourinho está, à medida que envelhece, está a atingir níveis de insuportabilidade terríveis. Eu sei, aliás, temos aqui uma pessoa que também faz anúncios, mas ele não é obrigado. Quando vem alguém com um publicitário que escreveu uma frase, tu não és obrigado a dizê-la, ninguém lhe aponta uma pistola à cabeça. É evidente, eu acredito que não tenha sido José Mourinho a escrever a frase "eu sou o melhor treinador do mundo". Estás a imaginar que ele disse a frase "obrigado". Exatamente, estou ainda a tentar defendê-lo. Agora,
tem um anúncio onde ele aparece a dizer eu sou o melhor treinador do mundo. Epá, por amor de Deus. Para já o melhor treinador do mundo neste momento é o Guardiola, que lhe enfiou 5. E, portanto, para todos os efeitos, pá, um bocadinho mais de modesta não lhe ficava mal. É que o homem é apresentado sempre como um grande exemplo da pátria. Gostava de ver esse anúncio. Eu sou um treinador que é bastante bom, embora recentemente Estás a defender José Mourinho. Levado de seguida, pá. Sim, então eu ponho aqui aos senhores da Mel que te ponham o Ricardo Araújo Pereira a dizer eu sou o melhor humorista, não do mundo, mas de Portugal. Eu sou o melhor humorista. Sabes que os slogans é como imagina que se tinha dito no tempo de Salazar para Angola, assim depressinha e com algum vigor. Não dá. E tu tem que ser dirias... rapidamente e em força. Desculpa, mas alguém diria de si. Tem que alguém ser. diria de Tem que si. ser O Carlos Vaz Marques diria pode de si. ser Eu sou o melhor dubitativo. entrevistador de Desculpa, Portugal. Carlos Vaz Marques, estamos aqui ao pé de Santa com um homem Apolónia, que provavelmente é o melhor entrevistador de Portugal. Ao pé de Santa Apolónia há um melhor grafite humorista de maravilhoso. Há um Portugal. grafite maravilhoso que diz qualquer coisa como isto: espíritos mataram mais ou menos 100 mil pessoas. E o mais ou menos é horrível. Não podes pôr o mais ou menos num slogan. Não pode ser. Finalmente, o Ricardo Araújo Pereira decreta liberdade para Isaltino. Exatamente. Com a banda sonora dos Delfins. Se faz favor. Como castigo adicional. Até confessar, exato. Soltem os prisioneiros. Libertem os prisioneiros. Eu sou munícipe de Isaltino Moraes, sou uma daquelas raras pessoas que reside no Conselho de Oeiras que nunca votou em Isaltino Moraes. Até porque não posso, porque ainda estou recenseado em São Domingos de Benfica. Sabes que isso é legal. Mas é ilegal. Acabaste de confessar uma ilegalidade. Mas não votaria nele se pudesse. Mas quero a liberdade porquê? Por uma questão de... Porque isto é Portugal. E eu temo o que está... Quer dizer, um autarca agora comete crimes e vai preso. Eu começo a deixar de saber em que país é que estou. Estás a exigir o habeas corpus? Estou, sim senhor. Para ele tem que ser lá. Isto é Portugal, pá, não pode ser. Agora um autarca que comete crimes vai preso. Não pode. Está concluída a reunião da semana. 2 a 8 dias, à mesma hora, estará de regresso o Governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.